Olá pessoal, sou o professor Paulo Mendes trazendo mais um conteúdo sobre direito civil contratos, dessa vez para falar sobre contrato de compromisso. Contrato de compromisso, ele geralmente é uma expressão muito usada erroneamente. Por exemplo, quando a gente vê uma minuta que estabelece assim, o contrato de compromisso de compra e venda. Na verdade, o contrato de compromisso é outra coisa. É o último conteúdo ali de contratos regulado no Código Civil, está no artigo 851 e 853, e contrato de compromisso é nada mais do que um compromisso das partes de optar pela jurisdição particular, ou seja, pela arbitragem. Pela arbitragem. Contrato de compromisso, ele é o quê? Ele não se confunde com a arbitragem. A arbitragem é uma forma de jurisdição. Né? A jurisdição se divide em pública e privada. A pública é pelo poder judiciário e a privada pela arbitragem. O contrato de compromisso ele é interessante muitas vezes e as partes optam por esse compromisso porque ele é mais célere, ele é mais rápido, ele é discreto, porque ele é anônimo, ele não tem tanta publicidade como o poder judiciário, como teria no poder judiciário. Ele é menos custoso do ponto de vista de honorários, né, de advogados e custas processuais. Então ele é uma boa opção. Né? E ele requer o quê? Que o árbitro, que é qualquer pessoa, né, física, né, que tenha confiança, que seja capaz, um agente capaz e tenha confiança de ambas as partes, ele é uma pessoa que tem essa confiança porque é um perito naquele assunto específico. E quando você tem ali esse sentimento que uma eventual, né, você lê um eventual conflito, né, litígio, seja resolvido por uma pessoa capacitada e de confiança sua, isso é muito bom. O contrato de compromisso caminha muito com a questão que a gente fala da autonomia da vontade privada, né? Sendo sempre que possível, então, e sempre que as partes decidirem, haverá esse contrato de compromisso. Mas existem pré-requisitos. A própria lei da arbitragem, de forma geral, trouxe um deles que é muito marcante. Tem que ter o caráter eminentemente pecuniário, patrimonial. Não pode existir arbitragem para coisas do Estado, coisas públicas, muito menos para coisas pessoais, como bens de família, né, de caráter pessoal. Então, nesse sentido, é importante a gente não esquecer que o contrato de compromisso ele pode levar à arbitragem, porque o contrato de compromisso é um contrato que é feito com esse objetivo, que é diferente, por exemplo, da cláusula compromissória. A cláusula compromissória ela já pode estar inserida em qualquer outro contrato, de qualquer outra espécie de contrato. Mas existe, então, esse compromisso mediante a cláusula compromissória, que será firmado um compromisso que leve à arbitragem. Né? Existe esse acordo, melhor dizer, mediante essa cláusula compromissória, que será feito o quê? Será firmado esse compromisso de levar para a arbitragem também. Cláusula compromissória está no outro contrato, um contrato de outra natureza. E o contrato de compromisso é um contrato por si só, que leva o quê? A jurisdição privada, que é a arbitragem. Tá? Para fechar essa questão do contrato de compromisso, pode ser judicial ou extrajudicial. Extrajudicial é meio natural, aquele que a gente pensou aqui, né, que vem na cabeça de todo mundo no primeiro momento. Existe um compromisso, se ocorrer um conflito, né, de interesse, vamos levar para um árbitro que é escolhido pelas partes para que decida. Ocorre que judicialmente ele pode se dar de duas formas. Num processo em execução, né, num processo ali já em trâmite, a parte interessada, ela tem que comunicar o juiz, né, de acordo ali o artigo 337 do Código de Processo Civil, tem a obrigação de comunicar ao juiz que existe esse compromisso, né, essa arbitral, que existe então esse consenso, né, de ambas as partes que eles levariam esse assunto, né, de natureza patrimonial, estritamente patrimonial, para a arbitragem. Se não avisar, o juiz não tem como adivinhar. Né? Então, nesse caso, ele vai julgar, né, a causa naturalmente. Outra situação é quando já teve uma decisão arbitral, tem uma carta arbitral, e aí no processo que foi ali, uma parte, por exemplo, pode ter ficado insatisfeita, ter levado ao Poder Judiciário, né, de má fé até, e aí a outra parte vai falar, olha, juiz, isso já foi decidido, e apresentar isso. Então, a, do ponto de vista judicial, pode ser comunicar ao juiz que aquilo ali não deve ser decidido por ele, porque aquilo será decidido por um árbitro, ou comunicar que aquilo já foi decidido. Tá? É bem simples o contrato de compromisso, são
né, 3 artigos no Código Civil, é um instrumento jurídico interessante, né, poderia ser mais usado, principalmente para desafogar o Poder Judiciário, e está aqui relacionado, é o último conteúdo ali do Código Civil sobre contratos. Então é isso aí, galera. Um abraço.